Pessoal, nosso próximo assunto é a lei ou princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? A gente viu que a quantidade de movimento de um corpo nada mais é do que a massa desse corpo vezes a sua velocidade, e que dependendo aí a velocidade mudando, você pode ter uma alteração na quantidade de movimento, uma variação, que vai ser representado ou por ΔQ ou por I, né, que é o impulso de uma força. Agora vamos ver quando dois ou mais corpos interagem e trocam quantidades de movimento entre si. Imaginemos agora a seguinte situação. Você tem duas bolinhas de gude, uma bolinha A e uma bolinha B. A bolinha B ela encontra-se parada e a bolinha A ela está em movimento com velocidade inicial em linha reta, e ela vai se chocar com a bolinha 2, né? A bolinha 2 está com velocidade inicial 0, tá? Quando você tem o encontro das duas bolinhas, você vai ter uma situação onde a bolinha B ela sai em movimento, né? E a bolinha A diminui a sua velocidade, tá? A gente pode fazer a seguinte análise do que aconteceu com as bolinhas, tá? Inicialmente A estava se deslocando com a velocidade v de A inicial, e após o encontro com a bolinha B ele passa a se mover com a velocidade v de A também final, que é menor que a velocidade inicial, tá bom? A bolinha B, por sua vez, ela estava inicialmente parada, então ela tinha velocidade inicial 0. Ao ser atingida pela bolinha A, passa a se movimentar com velocidade v de B, que é diferente de 0. Né? Daí verificamos que houve uma transferência de quantidade de movimento da bolinha A para a bolinha B quando elas se chocam. Né? Se desconsiderarmos o atrito e as deformações causadas pelo choque nesta situação, podemos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá? O princípio da conservação da quantidade de movimento ele diz o seguinte, que em um sistema isolado, a quantidade de movimento total das partículas do sistema permanece constante. Mas o que isso quer dizer? O sistema isolado é um conjunto de corpos que só interagem entre si, tá? Não recebendo influência de nada exterior a eles. Por isso que a gente tem que desprezar o atrito, tem que desprezar a deformação entre os corpos, tá? E deixar somente a quantidade de movimento de uma bolinha interagir com a outra quantidade de movimento, né? Um corpo interagir com o outro. O que se conserva, aí vejam, o que permanece constante, segundo o princípio da conservação da quantidade de movimento, é a quantidade de movimento total, que significa a quantidade de movimento da bolinha A somada com a quantidade de movimento da bolinha B. E não as quantidades individuais. Né? Você vê que a quantidade de movimento de A ela muda e a quantidade de movimento de B também muda. Porém, a soma das duas permanece a mesma. Né? As quantidades de movimento individuais podem mudar, diminuir ou aumentar, mas a soma total não. Tá? Matematicamente, a gente escreve isso assim. Tá? Eu tenho quantidade de movimento total do sistema antes é igual à quantidade de movimento total do sistema depois. Então, eu posso colocar essa linhazinha aqui para distinguir o que é antes e o que é depois, tá? No nosso caso, como a gente só tem duas bolinhas A e B, eu escrevo que a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B é igual à quantidade de movimento linha de A mais quantidade de movimento linha de B. Esse lado direito representa o depois e esse lado esquerdo representa o antes. Bom, como quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então se eu tenho a quantidade de movimento de A inicial, eu tenho massa de A vezes velocidade de A inicial, mais massa de B vezes velocidade de B inicial. Tá? No segundo membro eu vou ter massa de A vezes velocidade de A final, mais massa de B vezes velocidade de B final. Vamos ver alguns exemplos no próximo vídeo.